Olá pessoal, nessa parte do curso a gente vai ver as noções básicas sobre métodos e elementos finitos aplicada à mecânica dos sólidos. Meu nome é Felipe Quevedo, esse curso é dado em conjunto com a colega Bárbara Chagas. Nós somos do laboratório Semacom, Centro de Mecânica Aplicada e Computacional, do programa de pós-graduação de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pessoal, então qual que é a ideia dessa aula, certo? Elementos finitos tem muita coisa. Em geral, vai além dos cursos de pós-graduação. Vamos falar de alguns conceitos básicos que é dado nesses cursos. Quem já fez métodos e elementos finitos é uma repetição dos conceitos chaves. Quem não fez terá uma ideia resumida do métodos e elementos finitos para depois ajudar durante os estudos. Vou apresentar durante as aulas algumas expressões matemáticas. Não se preocupem se não entenderem os pormenores. As aulas serão gravadas e vocês terão para acompanhar junto com os estudos mais aprofundados. E vocês vão também poder pausar, fazer com que eu repita o que eu já falei, falar mais devagar, né? Dependendo do plano que vocês utilizarem. Aqui no nosso curso, anote as dúvidas para que a gente possa ver juntos depois, tá bom? Bom, como vocês sabem, o método dos elementos finitos ele é dado como um curso na pós-graduação das engenharias e tem bastante aspectos para serem aprofundados. Aqui eu vou deixar alguns livros que podem ajudar vocês durante os estudos. O primeiro livro é bastante abrangente nos métodos numéricos para a engenharia em geral. No final dele, junto com o método das diferenças finitas, é apresentado brevemente o método dos elementos finitos. Esse livro do Bate e o livro do Zenkiewicz são muito utilizados nos cursos por serem livros clássicos sobre o método. Esse livro aqui do Dart e outros autores, ele é interessante porque ele apresenta muitas das formulações dos elementos em si. Bom, esses três últimos livros aqui estão relacionados a questões mais complexas dos elementos finitos, como por exemplo, leis constitutivas da plasticidade. Esse outro aqui é relacionado com não linearidades, tanto geométricas quanto físicas. Esse livro aqui do Smith é interessante justamente para quem está programando o método dos elementos finitos. Ele apresenta bastante exemplos em Fortran 90. Esse último livro aqui é um livro brasileiro que mostra vários aspectos dos elementos finitos e é muito interessante que ele está em português também. Bom, então o que a gente já programou para ver nessa parte de noções básicas de elementos finitos? A gente vai ver então o que é o método dos elementos finitos e o problema de valor de contorno associado, geralmente, a esse método. A gente vai ver o problema de valor de contorno elastoestático, que é utilizado na mecânica dos sólidos. A gente vai ver como é que se faz a aproximação em elementos finitos do domínio. Vamos usar um exemplo bidimensional com 2 graus de liberdade. A gente também vai ver como derivar o sistema de equações dos métodos elementos finitos, utilizando o princípio mínimo da energia potencial total, conjuntamente com a aproximação em elementos finitos. A gente vai ver um pouco sobre o esquema de integração, que é muito importante no método, um esquema chamado quadratura de Gauss. A gente vai ver um pouco sobre a montagem e a solução do sistema global. A gente vai ver algumas questões bem por cima sobre não linearidades e o método de Newton-Raphson. A gente vai ver alguns problemas como travamento, deformações tipo ampulheta e questões relacionadas ao refinamento da malha. A gente vai ver algumas coisas sobre os softwares, o que pode dar errado e boas práticas. Bom, vamos ver então o que é o método dos elementos finitos na sua essência e o que é o problema de valor de contorno. Bom, o método dos elementos finitos ele é um procedimento numérico para determinar soluções aproximadas de problemas de valor de contorno, abreviadamente PVC, descrito por equações diferenciais. Um problema de valor de contorno, ele geralmente é descrito por uma equação diferencial, um sistema de equações diferenciais, pode depender do domínio, por exemplo, x, pode depender da própria função e de suas derivadas, e é dado também condições de contorno, onde é conhecido o valor dessa função ou de suas derivadas em alguns pontos do domínio. Aqui tem um exemplo bastante simples de um problema de valor de contorno qualquer. As condições de contorno que a gente dá na função que a gente quer encontrar, a gente chama de condições de contorno de Dirichlet, enquanto que as condições de contorno dadas nas derivadas dessa função que a gente quer encontrar, a gente chama de condições de contorno de Newman. Aqui vocês podem ver o espaço da solução da equação diferencial. Como vocês sabem, a equação diferencial é resolvida por uma família de funções. Após dadas as condições de contorno, é que a gente vai ter uma solução descrita aqui, nesse caso, como essa curva em vermelho. Então, o que consiste a aproximação em elementos finitos? A primeira coisa que geralmente se faz é a discretização do domínio em elementos em nós. Então, aqui tem um exemplo aqui, o domínio X, o domínio unidimensional. Aqui são os elementos, 1, 2 e 3, compartilhando os nós, nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. A solução dentro dos elementos é aproximada através de formas polinomiais bastante simples, como por exemplo linear, quadrática ou cúbica. Então nesse caso aqui do exemplo, pode ver que a solução aqui é linear. Então estou aproximando aqui a curva vermelha por retas dadas no interior desse elemento. Essas formas polinomiais vão ter coeficientes que vão depender dos valores da função nos nós. Aqui a gente pode ver a função como se fosse apenas 1 grau de liberdade. Podem ver também aqui um outro conceito muito importante da aproximação de elementos finitos. Onde tu tem gradientes mais acentuados, é necessário discretizar mais o domínio, ou seja, colocar mais nós e elementos, ou colocar um polinômio interpolador de maior ordem. Vocês podem ver também que um outro conceito chave da aproximação de elementos finitos é que durante a aproximação
função, as derivadas da função perdem suas continuidades. Então aqui tem um caso, imagina que esse elemento aqui tem uma função linear para aproximar essa solução vermelha, e se fizer a derivada aqui, a derivada vai ser uma reta. Aqui vai ser outra e aqui vai ser outra. Então vai ter essa descontinuidade. As derivadas, então, da função perdem essa continuidade. Então aqui, esse exemplo bastante simples podia ser o caso de uma temperatura numa barra. É bastante usado, inclusive, esse exemplo nos livros de elementos finitos para introduzir o método. Imagina que de um lado seja mais quente, do outro lado frio, vai ter a temperatura da barra ao longo do caminho. Uma coisa interessante nos elementos finitos é que em vez de plotar o valor do grau de liberdade assim no plano, como se fosse aqui, em geral se plota em cima da geometria. Então aqui tem o caso da função, plotar, geralmente é utilizado um esquema de cores para representar então os valores. Bom, no método de elementos finitos, a gente reescreve o problema de valor de contorno, que é conhecido como a sua forma forte, para a sua forma fraca. A forma forte é dada pela forma diferencial das equações. Ela exige a suavidade de todas as derivadas. E, geralmente a gente resolve ela para domínios bastante simples. E se obtém muitas vezes a solução exata. Já a forma fraca, ela é dada pela forma integral. A gente reduz a continuidade das derivadas, a gente consegue também abordar domínios mais complexos e é uma solução aproximada, que vai depender então da discretização e da ordem do polinômio interpolador. Há vários métodos para fazer essa conversão. Nos cursos eles podem ser divididos como métodos variacionais e métodos dos resíduos ponderados. Os métodos variacionais usam o princípio de energia, como por exemplo o princípio da energia potencial mínima, ou o princípio dos trabalhos virtuais, ou Rayleigh-Ritz, ou o princípio de Hamilton, em geral introduz o cálculo variacional. E o método dos resíduos ponderados usa o conceito de mínimos quadrados, o método da colocação, Galerk, eles são mais gerais para resolver diversos problemas de valor de contorno. Então, métodos de elementos finitos podem ser vistos como esses métodos que transformam a forma forte do problema de valor de contorno na sua forma fraca, mais a aproximação em elementos finitos. Bom, no exemplo, a gente viu um caso bem simples, cujo domínio era unidimensional, cujo elemento praticamente é uma linha, que pode ser a função de interpolação linear, ou quadrática, ou cúbica. Aqui tem outros exemplos, caso o domínio seja bidimensional ou tridimensional. No domínio bidimensional, é utilizado, por exemplo, o quadrilátero. Pode ser linear, também conhecido como primeira ordem, ou quadrático, que é conhecido como de segunda ordem. Também tem o elemento triangular, que as funções de interpolação podem ser lineares ou quadráticas. Para o domínio tridimensional, tem os elementos hexaedros, tetraedros, também são bastante utilizados, não estão aqui na figura, prismas também, que podem ser lineares, ou de primeira ordem, quadráticos ou de segunda ordem, ou cúbicos de terceira ordem e assim por diante. Pode ver também que nessas representações dos elementos, coloca quando é quadrático um nó a mais, justamente para poder representar essa aproximação como se fosse uma parábola que tem 3 coeficientes, precisa de 3 valores nodais para ser interpolado. Bom, agora que a gente sabe o que é o método dos elementos finitos e que ele se aplica a problema de valor de contorno, vamos ver o que é o problema de valor de contorno utilizado na mecânica dos sólidos, um bastante simples, que é o problema de valor de contorno elastostático. Aqui eu vou apenas apresentar as equações para vocês e explicar um pouco sobre elas e no contexto de algumas hipóteses simplificativas que a gente utiliza. Essas equações podem ser encontradas escritas de diversas formas e as deduções delas estão em qualquer livro de mecânica do contínuo até de elementos finitos, tais como aqueles que eu citei lá em cima. Então, o problema de valor de contorno elastostático, isotrópico, isotérmico e em pequenas perturbações. Imagine então que vocês têm no espaço um corpo, um sistema material, certo? Contínuo, que tem uma determinada configuração de referência, essa linha preta aqui. Sobre esse corpo atuam forças de corpo, como por exemplo a ação da gravidade, e forças de superfície. Ele ainda possui certas restrições. Uma coisa muito importante é o que significa pequenas perturbações. Pequenas perturbações, ela agrega 2 hipóteses, conhecidas como a hipótese das transformações infinitesimais, ou seja, terá pequenos deslocamentos e pequenas rotações, e também compreende a hipótese das deformações infinitesimais, que significa que as deformações do corpo vão ser pequenas. A hipótese das transformações infinitesimais, elas levam necessariamente à hipótese das deformações infinitesimais. Porém, a hipótese das pequenas deformações, essa aqui, não leva à hipótese das transformações infinitesimais. Bom, essa hipótese é importante porque ela simplifica bastante as equações que a gente resolve. Com essa hipótese, não há a variação significativa do volume e da densidade durante a evolução do sistema. E dessa forma, as equações que resolvem o problema podem ser descritas e resolvidas na configuração de referência. Para ilustrar esse conceito, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem um pilar curto. Esse pilar, a gente tem pequenos deslocamentos, por consequência, pequenas deformações também. Mas se o pilar fica um pouco mais esbelto, ele passa a ter grandes deslocamentos, mesmo podendo ter no interior dele pequenas deformações. Já um pilar que tem bastante esbelteza, para ter grandes deslocamentos, rotacionar significativamente, alterando até a direção do carregamento, mesmo também estando em pequenas deformações. Bom, agora vamos para o conceito estático. Essa equação é deduzida do princípio da conservação do momento linear. Ela equivale
equivale, basicamente, à segunda lei de Newton, onde esse símbolo aqui significa o divergente. E essa equação aqui, que diz que o tensor de tensões é simétrico, vem da conservação do momento angular. Bom, se o problema é estático, essa parcela aqui, que é a aceleração, ela é nula. Isso dá o caráter estático ou quase estático do problema. E a hipótese das pequenas perturbações faz com que a descrição das tensões e a descrição das forças de corpo e a densidade, tudo o resto, não variem significativamente e possa ser utilizado a configuração de referência. A próxima equação são 6 equações que vêm do princípio o quanto o corpo se afastou da sua métrica original. Isso leva a 6 equações de compatibilidade dado pelo tensor de deformações de Green-Lagrange, é dado dessa forma aqui, onde esse símbolo aqui é o gradiente. A hipótese das pequenas perturbações faz com que essa parcela seja bastante pequena e desprezível, simplificando o tensor de Green-Lagrange apenas ao tensor simétrico do gradiente dos deslocamentos. Muitas vezes é utilizado esse símbolo da derivada parcial para representar essa operação. E o que se tem no final é o tensor de deformações de Green-Lagrange linearizado, ou o tensor de deformações de infinitesimais, enquanto que esse aqui é o tensor de deformações finitas. A próxima equação são 6 equações constitutivas que derivam de princípios da energia interna e princípios termodinâmicos. Aqui está a descrição dele quando o material é elástico, isotrópico, isotérmico e também em pequenas perturbações, que aqui as deformações já são as infinitesimais e aqui as tensões estão baseadas ainda na configuração de referência. E esse aqui é o tensor constitutivo. E o delta aqui significa a variação. A tensão menos a tensão inicial, a deformação menos deformações iniciais. Por fim, tem as equações relacionadas à condição de contorno. Tem as condições naturais, ou seja, de Newman, que possuem derivadas dos deslocamentos, que é a variável primária, e as condições de contorno de deslocamento, consideradas como essenciais, ou de Dirichlet. A hipótese das pequenas perturbações, então, afeta essa condição de contorno, ou seja, as cargas não vão ter grandes deslocamentos na superfície e não vão ter rotações também. Um exemplo bastante interessante para mostrar essa ideia da hipótese das pequenas perturbações é uma latinha. Pensa na latinha como se fosse um pequeno vaso de pressão. Quando ela tem fluido no seu interior, você pode manusear a latinha normalmente, pode pegar a latinha e até deixar ela cair no chão, que às vezes ela nem amassa. Então, nesses casos, assim, tu tem a latinha funcionando como se fosse em hipótese de pequenas perturbações, certo? E o material geralmente está dentro do regime elástico, linear, isotrópico. Agora, o que acontece se tu tira o fluido de dentro da latinha? Qualquer manuseio dela, um pouco mais forte, pode fazer com que ela tenha deformações permanentes, certo? Inclusive, se tu apertar ela muito e dobrar, ela tem grandes deslocamentos. E muitas vezes isso pode levar a certa instabilidade ou até a fratura e ela rasgar. E ela fica com essas deformações permanentes. Então, o caso de uma latinha vazia, amassada, é um problema bastante complexo. E ela, evidentemente, está fora desse escopo das pequenas perturbações e regime elástico, linear, isotrópico. Então, é muito importante vocês saberem se o problema que vocês querem abordar está dentro da hipótese das pequenas perturbações. Em geral, deformações menores do que 1% ou deflexões menores do que 5 graus geralmente está dentro dessa hipótese das pequenas perturbações. Bom, voltando então ao problema mais simples, considerando a hipótese das pequenas perturbações. No espaço tridimensional, a gente tem 3 equações de equilíbrio, então, que relacionam deslocamentos e tensões, 6 equações de compatibilidade, relacionando deslocamentos com as deformações, e 6 equações constitutivas, que estão relacionando as deformações com as tensões. Para cada ponto no interior do corpo, a gente tem então deslocamentos, são 3 incógnitas, 6 incógnitas de deformação e 6 incógnitas de tensão. Então a gente vai ter 15 equações para 15 incógnitas. Aqui e do restante da apresentação, eu vou trocar a notação, em vez de usar a notação tensorial, para a notação de Voigt, que é essa que a gente representa as deformações e as tensões como se fossem vetores, certo? E os tensores constitutivos de quarta ordem a gente representa com uma matriz. Esse problema elastostático, isotrópico, isotérmico e pequenas perturbações, ele admite alguns casos particulares que simplificam bastante os problemas. Esses casos particulares derivam justamente devido a relações que envolvem geometria, relações de deformação e forma de distribuição do carregamento. No caso aqui eu desenhei um estado plano de tensões, que vocês têm uma placa com furo sendo tracionada no seu plano. Aqui o estado plano de deformações, então, por exemplo, aqui podia ser uma barragem. O estado plano, ao longo do eixo longitudinal da barragem não há deformação nessa direção, então as deformações apenas plano. A aximetria, onde vocês têm, por exemplo, carregamentos e condições de contorno simétricas em torno de um eixo. Pode ter as hipóteses que derivam as teorias de viga, por exemplo, as hipóteses de Euler e Bernoulli, para vigas cujo comprimento é bastante grande em relação à altura. Ou as hipóteses que derivam a teoria de Timoshenko, para vigas espessas. E também as hipóteses para a teoria de placas, como a Kirchhoff-Low, para placas finas, ou de Midling-Heisner, para placas espessas.
aconteças. É muito importante tu saber se o problema que tu está abordando se encaixa em alguns desses casos particulares, porque eles são menos custosos computacionalmente falando do que os problemas tridimensionais. Bom, como fica uma aproximação a elementos finitos nesse problema de valor de contorno elastostático? A gente vai ver aqui um exemplo utilizando um domínio bidimensional com 2 graus de liberdade. Bom, imagine então que vocês têm um corpo no espaço bidimensional e cada ponto desse corpo vai ter um deslocamento. Então o domínio é bidimensional, porque dependendo da posição x, y vai ter um deslocamento, e vão ser 2 graus de liberdade, porque cada deslocamento é composto por um deslocamento na direção x e um deslocamento na direção y, que a gente pode chamar de u e v, ou de ux, uy. A gente vai ver o exemplo dessa aproximação em elementos finitos usando o elemento triangular conhecido como Constant Strain Triangle. Então, nesse exemplo, se discretiza o domínio em triângulos com interpolações lineares. Então, a gente tem aqui, os elementos compartilhando nós. Então, por exemplo, o grau de liberdade Ux vai ser dado por um plano, que é definido pelos coeficientes α1, α2 e α3. A mesma coisa vai ser para o deslocamento Uy, α4, α5 e α6. Só que tem um desenho esquemático mostrando no plano tem-se o domínio e para fora aqui o valor do grau de liberdade. O nó 1 tem o deslocamento Ux1, o nó 2 Ux2 e o nó 3 Ux3. A gente vai interpolar então um plano que passa por esses 3 deslocamentos aí. A mesma coisa para o Y. Só que em geral em elementos finitos a gente visualiza isso aí sobre a geometria. Então aqui tem um exemplo do Ux sobre a geometria. Onde está mais alto o deslocamento, o X, por exemplo, onde tem valores maiores do deslocamento, está em vermelho. Onde está menores aqui eu botei em azul. Então, como é o procedimento para encontrar os deslocamentos no interior do elemento dados os deslocamentos nodais? Aqui vocês têm uma forma compacta de escrever essa equação aqui. Então, você tem os deslocamentos é igual a matriz R, que depende da forma da interpolação, do x e do y, do alfa, que são os coeficientes. Suponha que a gente conheça os deslocamentos nodais. Faz os deslocamentos nodais igual a R, aplicar nessas posições nodais, vezes alfa. Isso aqui é igual a um C vezes alfa, e a gente isola o alfa. Substitui então o alfa, os coeficientes, de volta na equação dos deslocamentos. E a gente tem a matriz aqui, R será menos 1 N, a matriz N. Então a gente tem a relação dos deslocamentos em qualquer posição dentro do elemento, é dado por essa matriz N e os deslocamentos nodais. Esse jeito de escrever a gente chama de função de forma. E o N é conhecido como a matriz das funções interpoladoras. Em geral, o N depende da posição, x, das coordenadas nodais e da forma da interpolação, que no caso do elemento CST é linear, é um plano. Então aqui tem um exemplo, dando aqui a coordenada x e o valor de ux, certo? Para determinar as deformações, a gente vai daí nas equações de compatibilidade. Então, supondo as pequenas deformações, a gente tem o seguinte, que as deformações é dada pela parte simétrica do gradiente dos deslocamentos. Nos deslocamentos a gente substitui a aproximação que a gente fez, a gente tem a matriz B. B é a matriz que relaciona então os deslocamentos nodais, o NE, com as deformações no interior do elemento. Então, dada aqui uma posição, a gente tem o deslocamento e a gente também tem a deformação. No caso do elemento CST, B é independente da posição. E fica evidente de ver. Imagine que você tem um plano aqui, que são os deslocamentos, e faz a derivada desse plano aqui, vai ter praticamente um valor constante em todo o domínio. Para determinar as tensões, aí vai ser nas equações constitutivas. Então, supondo a elasticidade isotrópica e pequenas deformações, a gente tem essa relação constitutiva, certo? Aqui eu tirei o delta, que era delta sigma, e aqui o delta epsilon. Substituindo nas deformações a aproximação aqui em elementos finitos, vai ter justamente essa expressão aqui de baixo. Dessa forma, dá para ver o seguinte, que tendo os deslocamentos nodais e as funções de interpolação, a gente tem a deformação e as tensões no interior do elemento. Mas aí fica a questão, como determinar os deslocamentos nodais? Então a gente vai ver como obter esses deslocamentos nodais. Para isso eu vou mostrar aqui como se deriva as equações dos meros elementos finitos, que resolvem esses deslocamentos, utilizando o princípio da mínima energia potencial total, mais a aproximação em elementos finitos. Bom, o princípio da energia potencial mínima diz o seguinte: de todos os campos de deslocamento admissíveis que o corpo pode ter, o deslocamento no equilíbrio é aquele que minimiza, ou seja, torna estacionário, a energia potencial total do corpo. Deslocamentos admissíveis aqui são deslocamentos que satisfazem as condições de contorno do problema juntamente com a continuidade do material. Bom, então para ilustrar esse princípio, vamos fazer um exemplo com 1 grau de liberdade. Imagine então que vocês têm uma mola, o único grau de liberdade é o deslocamento aqui, é o x, vocês estão segurando a mola. Quando você solta
outra mola, o que acontece? A mola vai descendo até que encontra uma posição de equilíbrio entre a força gravitacional e a tensão interna na mola. A energia interna da mola é dada pela área abaixo do gráfico de forças por deslocamento. Então vocês têm aqui, ó, Kx e x. E a energia interna é U. Então U é igual a 1 meio de Kx ao quadrado. O trabalho das forças externas é dado pelo trabalho da força gravitacional, que é mg vezes x. E tem sinal contrário a U. A energia potencial total do sistema é dada por U mais W. Minimizando a energia potencial total do sistema, a gente tem a derivada da energia potencial em relação ao grau de liberdade igual a zero. Quando a gente faz isso, a gente deriva em relação ao x, então a gente vai derivar aqui, esse x ao quadrado vai sair o 2, vai cortar, vai ficar Kx, já vai ser o equilíbrio, menos mg, que vai cortar esse x aqui na derivada, igual a zero. Isolando o x, a gente tem o x equilíbrio igual a mg sobre k. Essa solução aqui ela é equivalente àquela obtida diretamente pelo problema de valor de contorno. O que acontece se a gente tem mais de um grau de liberdade, por exemplo? Então a energia potencial total do sistema vai depender então dos graus de liberdade, πp, o x, o y, o z. Com a regra da cadeia, a gente faz a derivada da energia potencial total, igual a zero. Isso aqui só é satisfeito se essas derivadas parciais em relação a cada grau de liberdade for igual a zero. E nesse caso aqui, então, a gente tem justamente esse sistema de equações aqui, né, para cada grau de liberdade igual a zero. Bom, vamos então aplicar o princípio da energia potencial mínima no problema de valor de contorno, elastostático, isotrópico, isotérmico em pequenas perturbações. A energia potencial de deformação de um corpo contínuo é dada por um meio da integral das tensões e deslocamentos em todo o volume. Vocês podem ver que essa forma aqui ela é muito parecida, na verdade, com essa expressão aqui. Sigma é a matriz constitutiva vezes a deformação. Então a deformação fica ao quadrado. E ao longo do volume que a gente tem que pegar em todos os pontos do material, fazer o somatório de todos usando essa integral. Aqui vocês têm então a tensão é dada pela lei constitutiva, sigma igual a d vezes epsilon, menos d vezes epsilon zero, mais sigma zero. Vocês podem ver aqui também que a tensão entra de forma transposta. Como a gente trocou a notação de uma notação tensorial para uma notação de Voigt, onde as tensões não são mais matrizes ou tensores de segunda ordem, a gente tem que fazer essa transformação aqui. E quando a gente faz o transposto, justamente aqui, ó, de uma matriz e um vetor, a gente troca o sentido entre eles e aplica o T. Lembrando, é claro, que como a matriz constitutiva ela é simétrica, o transposto dela é exatamente igual a ela. Então, substituindo as tensões dentro da expressão da energia interna do material, a gente vai ter assim, ó, 1 meio da integral de volume das deformações transpostas, vezes a matriz constitutiva, vezes a deformação, menos 1 meio da integral de volume, aí das deformações iniciais, e mais 1 meio da integral de volume das tensões iniciais. Já a energia potencial das forças externas é dada da seguinte forma, a integral de volume das forças de corpo, vezes o deslocamento daqueles pontos, ao longo de todo o volume, menos as forças de superfície, vezes os deslocamentos na superfície, e menos as forças nodais, vezes os deslocamentos nodais. Então a gente vai ter a energia potencial total, que é U mais W, a gente vai somar então essas duas parcelas e vamos ter essa expressão aqui maior, certo? Agora nessa expressão da energia potencial total, a gente coloca a nossa aproximação de elementos finitos, para os deslocamentos e para as deformações. Vocês podem ver que agora entrou aqui, ó, a matriz B e a matriz N. Os deslocamentos nodais, eles podem sair de dentro das integrais, pois eles não dependem das coordenadas x, y, z. Aqui é muito importante cuidar da direção para onde saem os deslocamentos nodais de dentro da integral. Como são multiplicações entre matrizes e vetores, a ordem tem influência, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, que tem um deslocamento nodal na frente, ele sai aqui para trás. Ó. Esse deslocamento nodal que estava aqui dentro saiu para o outro lado. Agora o que é necessário é aplicar justamente o princípio da energia potencial mínima para vários graus de liberdade. Então a gente faz a derivada parcial da energia potencial mínima, né? Em cada grau de liberdade nodal, que vai cortar todos os UNs, exceto do primeiro termo. Então, para cada uma dessas derivadas, a gente pode dar um nome. Essa primeira aqui em azul, a gente chama de K, que é a matriz de rigidez do elemento. Menos forças devidas a deslocamentos internos iniciais, forças devidas às tensões internas iniciais, forças devidas às forças de corpo, forças devidas às forças de superfície e forças nodais. Então, vai ficar assim o sistema. O sistema global, certo? Tem todos os graus de liberdade da estrutura, de todos os nós. Esse sistema de equações, ele é montado elemento a elemento e resolvido para todos os graus de liberdade. Então aqui tem a equação com apenas os nós de um único elemento. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer para o elemento CST, ficaria assim a matriz de rigidez. A integral de B transposta dB, dVE. Como nesse elemento B não depende das coordenadas, ele sai de dentro da integral, junto com a matriz constitutiva, que também não depende das coordenadas, vai ficar simplesmente a integral de volume, que é igual a T vezes a integral de área. Digamos uma espessura constante. Se for um problema em estado plano de tensões, pode ser uma espessura da chapa, por exemplo, ou se for estado plano de deformações, pode ser por metro. E a integral do diferencial de área do elemento é justamente a área do elemento. O que acontece então, né, para casos que os elementos cujos termos dependem de x, y, z, não é tão simples assim fazer essa integral. A gente viu que tem que ser calculado aquelas integrais de volumes para determinar as matrizes de rigidez e os vetores de força, certo? Agora a gente vai ver um esquema de integração que é muito utilizado.
que é a quadratura de Gauss. Como é utilizado polinômios para fazer a interpolação dos elementos finitos, um esquema de integração que é bastante eficiente com polinômios é a quadratura de Gauss, ou conhecido também como quadratura de Gauss-Legendre. Então imagina aqui que vocês têm uma função f de x ao longo de x e vocês querem fazer a integral entre a e b. Esse método consiste em determinar o valor da função em certas coordenadas, certo? Conhecida como pontos de Gauss, e aplicar peso sobre esses valores. Esse método possui obter a solução da integral exata para um polinômio de grau p igual a 2np menos 1. Ou seja, aqui nesse caso que tem 2 pontos de Gauss, ou 2 pontos de integração, a gente tem a solução exata para graus de polinômios de até 3. O procedimento é o seguinte: a gente faz um mapeamento para um espaço unitário e utiliza-se os pontos e pesos já tabelados para a integração. Então aqui a gente tem a integral de a a b de f de x dx. É feito um mapeamento da coordenada x nesse espaço unitário aqui, xi, certo? Que vai de menos 1 a 1. Para a troca do dx aqui, basta fazer a regra da cadeia. O dx é igual a dx sobre dxi. Esse dx sobre dxi é conhecido como jacobiano da transformação. Então a integral fica dessa forma aqui, ó, igual de menos 1 até 1, de f de x mapeado em xi, do jacobiano da transformação dxi, e que já pode ser calculada com os pontos tabelados, né, das posições xi e os pesos, o jacobiano aplicado nessas posições. Bom, esse aqui é o procedimento para uma única dimensão, mas se a gente tiver mais de uma dimensão, certo? Um domínio, por exemplo, tridimensional, como é que a gente faz? Segue a mesma ideia, só que a gente extrapola para n dimensões. Então imagina aqui que tem um elemento, certo? Uma coordenada global, certo? Um elemento quadrilátero, um espaço global. O jacobiano da transformação vai levar ele para um espaço natural, um espaço local do elemento. Nesse espaço aqui é feita a regra da integração para cada direção. Então aqui na direção que a gente tem 2 pontos de Gauss e na direção eta a gente tem mais 2 pontos, tendo dentro do elemento 4 pontos de Gauss. Como é que é feita então a integral? A integral do volume de f de x, primeiro é feito o mapeamento de x em xi. Aqui tem um conceito muito importante que é o seguinte, ó. Para fazer um mapeamento a gente usa as mesmas funções de interpolação que a gente utiliza nos deslocamentos. Isso caracteriza um elemento que é conhecido como isoparamétrico. Nesse caso a relação entre os volumes é dada pelo determinante do jacobiano. Veja que nem sempre é possível fazer a inversão do jacobiano, então isso pode ser usado para identificar problemas dos elementos finitos. Se o determinante do jacobiano for igual a zero, quer dizer que não vai haver a inversão da matriz. Isso vai ser considerado um problema. E se o elemento deformar demais, ele vai acabar trocando o sinal do determinante do jacobiano, indicando altas distorções. Então o determinante do jacobiano da transformação é uma das variáveis que o software te dá para te poder verificar a solução e problemas relacionados aos elementos. Então a integral finalmente vai ficar assim, ó, a integral no volume do espaço natural da função aplicada na posição mapeada vezes o determinante do jacobiano da transformação. Bom, e os pesos e as coordenadas dos pontos de Gauss é aplicado então para cada direção através dessa forma aqui. Esses três somatórios no caso se for tridimensional. Para facilitar a implementação computacional dessa integração, as funções de forma já são dadas no espaço natural do elemento. Bom, pessoal, algumas coisas básicas então sobre as funções de interpolação. O conceito isoparamétrico a gente mapeia tanto a geometria do elemento quanto os graus de liberdade utilizando funções de interpolação. Essas funções se dividem em duas famílias de elementos, conhecidos como lagrangianos, são funções de interpolações obtidas a partir dos produtos dos polinômios de Legendre, p graus em cada direção, resultando em elementos de p mais 1 nós. E os elementos serendipity, cujas funções de interpolação são obtidas a partir do produto e da combinação linear de funções de interpolação de diferentes p graus, de modo a se obter o grau desejado. Então aqui ó, vocês têm os elementos lagrangianos e aqui alguns elementos serendipity. Uma coisa que já dá para ver é que os elementos serendipity têm menos nós internos. Então eles têm uma certa vantagem em reduzir o custo computacional. Eles acabam trabalhando muito bem. Em geral, no software de elementos finitos, os elementos serendipity são os mais utilizados. Então assim, tanto a geometria quanto os deslocamentos nodais, os graus de liberdade, vão ser dados da combinação linear dessas funções de interpolação que estão dentro da função de forma. Aqui tem um exemplo de um quadrilátero quadrático serendipity, porque ele não tem aquele nó central, ok? Uma das propriedades dessas funções de interpolação é que elas valem 1 nos nós que elas representam e 0 nos outros nós. Isso pode ser representado através dessa expressão aqui, ó, onde aqui é utilizado o símbolo delta de Kronecker, onde ele vale 1 quando é igual a k e 0 nos outros k. Outra propriedade é que a soma das funções de interpolação num ponto no interior do domínio vale 1. Uma vez calculadas as matrizes do elemento e as forças nodais dos elementos e por aí vai, é necessário fazer a montagem e solução do sistema global. Aqui a gente vai falar de algumas coisas relacionadas a esse sistema.
Uma vez que vai se calculando os termos para cada elemento, vai se montando um sistema global para se encontrar os graus de liberdade nodais. Uma característica muito interessante desse sistema é que a matriz de coeficientes, K, ela é esparsa, positiva definida, banda simétrica. O que significa cada uma dessas coisas? Esparsa quer dizer que ela tem muitos valores nulos, e poucos valores de fato não nulos. Positiva definida quer dizer que para essa operação aqui é sempre maior que zero, para qualquer vetor. Isso dá algumas características, por exemplo, a existência da inversão dessa matriz. Ela também é conhecida como uma matriz banda, porque os valores se distribuem até uma determinada região em volta da diagonal principal. E ela é simétrica, pois a parte triangular superior é igual à parte triangular inferior. Então existem vários esquemas, tanto para melhorar o armazenamento desses valores, quanto para diminuir a quantidade de operações que é feita na inversão do sistema ou na solução do sistema. Então, por exemplo, existem algoritmos que modificam a numeração dos nós para reduzir o tamanho da largura da banda. Existem esquemas de armazenamento, por exemplo, armazenar apenas a parte inferior triangular, ou armazenar apenas a região da banda, mesmo pegando zeros, ou armazenamento apenas skyline, que é o caso que está aqui nessa figura. Então, nessa figura aqui, as partes brancas é onde tem zero, e as partes pretas têm valores, mas tem alguns zeros. Então, tem métodos mais eficientes que eliminam os zeros de todas as posições da matriz, como por exemplo esse Compress Space Row. Uma vez montado o sistema, é aplicado também as condições de contorno. Para isso também existem vários métodos. Você vai encontrar na literatura alguns métodos conhecidos como direto, multiplicadores de Lagrange e penalização, entre outros. Os solucionadores, que a gente chama de solvers, podem se dividir em duas categorias. Por exemplo, diretos, que tentam inverter a matriz de rigidez, e indiretos, que tentam solucionar o sistema de forma iterativa. Então, métodos diretos, por exemplo, Gauss-Cholesky, e nos métodos indiretos se destacam os gradientes conjugados ou gradientes conjugados pré-condicionados. Uma parte muito importante dos problemas mecânicos é a não linearidade. Vamos ver um método que é muito utilizado em elementos finitos para tratar esse tipo de problema. É o método de Newton-Raphson. As não linearidades são características justamente quando a matriz de rigidez, K, depende dos deslocamentos, ou a matriz de força também depende dos deslocamentos. Essas não linearidades podem ter origem no material, por exemplo, um material elástico não linear, ou um material com comportamento plástico ou viscoso, ou que tenha fraturas. Pode ter origem também geométrica, por exemplo, grandes deformações ou grandes deslocamentos e rotações, e também condições de contorno, quando tem efeitos relacionados a elementos de contato. As não linearidades dos materiais afetam apenas a matriz de rigidez, enquanto que as não linearidades geométricas, condições de contorno, afetam tanto a matriz de rigidez, quanto também podem afetar o vetor de força. Um dos métodos muito utilizados, então, para resolver problemas não lineares é o método de Newton-Raphson. Bom, vamos imaginar aqui que a gente tem apenas a não linearidade relacionada com a matriz de rigidez. Como é que o método procede? A gente passa o F para o outro lado, igual a zero. A gente chama essa parte aqui de forças internas, que depende dos deslocamentos, e essa parte aqui das forças externas. Tudo isso aqui é uma função que depende dos deslocamentos, tem que ser igual a zero. O processo iterativo, então, é feito fazendo uma aproximação em série de Taylor dessa função. Então, f de u é igual a f de ui, mais f' de ui, e multiplica o delta ui, que é o i mais 1 menos o i. Isso tem que ser igual a zero. Isolando o i mais 1, a gente chega nessa expressão aqui. Como f ui é igual a f interior u menos f exterior, simplesmente fica essa expressão aqui. E f' de ui, a gente deriva então essa expressão aqui, corta esse u aqui e fica apenas ku. Na verdade fica ku na menos 1, que está embaixo na divisão. Bom, isso aqui é igual a ui, mais kui, f externo menos f interno, então aqui eu troquei aqui, ó, a ordem para trocar o sinal. E a gente tem o seguinte, ó, esse f externo menos f interno é conhecido como vetor resíduo ou de carga desbalanceada. As forças externas, elas têm que chegar e serem equilibradas com as forças internas. Então esse vetor aqui vai dar uma ideia da solução ao longo do caminho. Kui na menos 1 vezes ri é dado um incremento de deformação i. Esse incremento aqui, então, ele também, quanto menor ele vai ficando, mais próximo a solução vai chegando do resultado. Então, como funciona o método Newton-Raphson olhando de forma gráfica? Nesse eixo vocês têm as forças, tanto externas quanto internas do corpo. Nesse eixo aqui vocês têm os deslocamentos nodais, ou os graus de liberdade nodais. A primeira coisa a fazer é arbitrar um deslocamento inicial e calcular as forças internas iniciais e a matriz de rigidez inicial. Qual a diferença entre as forças externas e a força interna inicial? Se obtém o resíduo. Com esse resíduo aqui e a matriz de rigidez, é possível calcular o incremento de deslocamentos do primeiro passo. E se tem a atualização dos deslocamentos. Com esse deslocamento atualizado, se calcula as forças internas, a matriz de rigidez novamente e o resíduo. E com esse resíduo novo, se calcula o incremento de deslocamento e verifica a convergência. Se ainda não convergiu, repete o procedimento novamente. E dessa forma, o processo iterativo vai buscando a solução através de diversas iterações, que a gente chama de iterações de equilíbrio, até que se encontre o equilíbrio dos deslocamentos. Então, por exemplo, aqui ficam os deslocamentos nessa ponta aqui. Esse processo intermediário não é a solução. A solução
é quando a força interna é exatamente igual à força externa, que é esse ponto aqui. A gente tem os deslocamentos na última iteração que atendeu os critérios de convergência. Para melhorar quesitos da convergência e da suavidade da solução, as cargas externas são divididas em N subpassos, sendo que dentro de cada subpasso tem iterações de Newton-Raphson para encontrar o equilíbrio. A matriz de rigidez ela pode ser atualizada a cada iteração, nesse caso é o método de Newton-Raphson completo, a cada subpasso, ou seja, toda vez que convergir um passo, ele recalcula a matriz de rigidez. É conhecido então como o método de Newton-Raphson modificado, ou apenas calcula a matriz de rigidez uma única vez, que é conhecido como método de Newton-Raphson com rigidez inicial. Para problemas muito grandes, inverter a matriz toda vez que vai calcular pode ser bastante custoso. Então, por isso também o método permite que tu faça a atualização da matriz apenas a cada subpasso ou apenas uma vez só. Há também estratégias de subpassos, como por exemplo a quantidade de subpassos que a gente pode utilizar na solução, ou a forma do incremento do subpasso, se a carga vai ser aplicada de forma gradual, como rampa, ou de uma única vez, como um salto. Na literatura existem diversas estratégias de convergência, como por exemplo o método da obsessão. Se durante as iterações de equilíbrio ele não conseguiu encontrar a convergência, ele divide o subpasso pela metade e cria um subpasso a mais, e assim por diante até que ele consiga encontrar a convergência. Há outros métodos também conhecidos como predição, que tentam estimar o incremento de deslocamento, dado informações do subpasso anterior. Há um método chamado descida adaptativa, em que vai alternando entre a matriz de rigidez secante e tangente, conforme o andamento da convergência. Aqui na solução é importante saber que quanto mais subpassos se utiliza, então, mais suave a solução fica. Leis constitutivas que são relacionadas ao tempo, como viscoplasticidade ou viscoelasticidade, é nessa etapa também que se evolui o tempo juntamente com esses subpassos. Um dos problemas muito comuns em elementos finitos é o fenômeno de Locking. Ele é identificado através de uma rigidez excessiva do modelo. E ele acontece em elementos de primeira ordem, que não tem um ponto de integração no meio, como os serendípedes. Quando acontece a flexão, essas linhas aqui vão deformar de tal forma que o ângulo entre elas vai ser diferente de 90. E na flexão, esse ângulo tem que continuar 90 graus. Então ocorre o travamento ao cisalhamento, que é em elementos de primeira ordem com integração completa que estão sujeitos à flexão. Então não é muito bom utilizar esses elementos em regiões dominadas por flexão. Também acontece o travamento volumétrico, que ocorre também com elementos de integração completa, quando o material é quase incompressível, ou seja, o seu poisson é quase 0,5. Também pode ocorrer em elementos de segunda ordem com integração completa, quando as deformações plásticas são da ordem das deformações elásticas. E esse fenômeno evita-se com refinamento, com técnicas de subintegração e funções de formas extras. Uma das formas para contornar o problema de locking desses elementos é utilizar o que se chama de subintegração, ou seja, se elimina pontos de integração, tornando o elemento menos rígido. Ao mesmo tempo, isso também reduz o custo computacional, porque tem menos pontos para ser calculados durante a matriz de rigidez. Uma vez que tu pode ter o locking devido ao cisalhamento ou devido à parte volumétrica, utiliza-se também técnicas de subintegração seletiva, que separa a parcela hidrostática da parcela do cisalhante ou desviador. Essa técnica pode causar também o fenômeno de Horgless, que é um formato de deformação que parece uma ampulheta. Esse problema ele pode se propagar através dos elementos de primeira ordem de integração reduzida. Ele pode ser detectado na forma da deformação. Os programas têm formas de verificar comparando a energia artificial com a energia interna de deformação e emitindo um aviso quando este excede 5% da energia interna. Esse problema é eliminado utilizando a integração completa ou refinamento da malha. Aqui tem uma ideia de como acontece esse problema. Utilizando apenas um ponto de integração, ele não consegue perceber que há uma deformação aqui nessa parte. Então nenhuma deformação é detectada nesse ponto de integração. Assim é mais ou menos como aparecem as deformações quando estão sofrendo desse fenômeno. Aqui um caso que tem um Horgless, e nesse caso que dividindo em mais elementos sem esse efeito. Em geral se amplifica os deslocamentos para poder enxergar. Bom, os elementos finitos eles também são bastante sensíveis à questão do refinamento da malha, certo? Então regiões de acentuado gradiente exigem maior refinamento ou maiores graus do polinômio interpolador. Tem que cuidar também para que os elementos não fiquem muito distorcidos, porque nessas regiões a solução fica bastante pobre. Aqui tem um exemplo de um túnel em ápice e simetria. Imagina aqui que estamos num túnel profundo. Essa região aqui é onde vai estar o túnel, onde não tem material. E aqui está a discretização que o ANSYS fez da malha. Em volta aqui tem as cargas geostáticas e hidrostáticas. Pode ver que nessa região aqui há um maior refinamento, porque justamente aqui tem maiores gradientes de deformação. Então aqui tem um exemplo utilizando o elemento triangular linear, o CST, ou quadrático, que é conhecido como LST. Então aqui tem os deslocamentos, o campo de deslocamentos. Pode ver que já tem uma diferença nos valores. E aqui tem as tensões. E aqui tem um zoom da região bem próxima ali. Podem ver aqui como o elemento é CST, tensões e deformações é um valor para todo o elemento. Então pode ver aqui como a solução não fica muito suave. Já aqui, usando o elemento quadrático, a solução já ficou bastante suave, já melhorou bastante a solução das tensões e deformações. Então isso é uma coisa que tem que cuidar quando a gente está fazendo análise de elementos finitos. Olhar
se as soluções estão suaves o suficiente. Aqui tem um exemplo então, plotando justamente os deslocamentos que acontecem nessa linha aqui. A gente tem a solução analítica aqui, que dá 0,75. Plotando ali a solução, com o elemento quadrático, o valor deu 0,74, muito próximo da solução analítica, muito boa a solução daí. Essa malha estaria já boa para captar os deslocamentos naquela região. Já a malha com elemento linear, a solução ficou bastante pobre, os valores ficaram bastante errados, exigindo então, na verdade, maior refinamento, ou troca o elemento para esse elemento LST. Então, alguns problemas de refinamento. Certo? A malha boa são aquelas que produzem resultados com nível aceitável de precisão, assumindo as entradas do modelo sejam precisas o suficientes. A malha densa produz resultados com alta precisão, porém alto custo computacional, especialmente se houver iterações, tal como análises não lineares. Existem métricas para medir a qualidade da malha, como por exemplo a razão de aspecto dos elementos, o jacobiano da transformação, a distorção angular, entre outras. E é sempre muito importante fazer uma análise da convergência da malha, que é justamente isso. Ter uma solução analítica que tu vai comparando a solução conforme tu vai mudando o refinamento e vendo, por exemplo, se a solução está se aproximando de uma solução boa. Agora vamos ver então um pouco sobre o software, o que pode dar errado e boas práticas. Esse aqui então é um resumo do que a gente faz em geral dentro de um software de elementos finitos. A gente define o elemento, os modelos constitutivos, a gente cria o domínio, geralmente uma ferramenta CAD, a gente aplica as condições de contorno em torno desse domínio, a gente dá as características que a gente quer na malha e pede para o software gerar a malha através de um gerador automático, define alguns parâmetros da solução e manda o software resolver. Depois vai-se a parte do pós-processamento, onde a gente pede para o software nos mostrar gráficos de deslocamentos nodais, tensões e deformações no interior dos elementos. Né? Com isso a gente consegue verificar a qualidade da solução que a gente está obtendo. Em geral, a gente sempre tem que acabar mexendo um pouco no refinamento da malha, justamente para melhorar a qualidade da solução. E volta novamente ao processo, até que tenha uma solução satisfatória. São ferramentas para montar, discretizar o domínio, verificação de erros e métricas da qualidade. Tem vários tipos de elementos já implementados dentro desses softwares, elementos unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, com diferentes tecnologias de comportamento do elemento, com integração completa, reduzida, certo? Entre outras coisas. Vários modelos constitutivos dos materiais também tem, tanto elástico, quanto plástico, quanto viscoplásticos, viscoelásticos e assim por diante. Esses softwares também têm considerações referentes às não linearidades e critérios de convergência, que têm que ser sempre olhados. Existem várias estratégias de montagem de solução do sistema. Em geral, o software permite que tu altere a forma de solução do sistema, que é a solução direta ou iterativa. E também os softwares apresentam uma série de ferramentas de pós-processamento para te poder olhar os resultados, tirar valores, né, e poder ver a qualidade da solução. O que pode dar errado, então? Primeiro, você tem muitos dados de entrada, e é fácil cometer erros. Então sempre que dá um erro, é bom dar uma olhada nos dados de entrada para ver se não errou uma unidade, se está tudo certinho. Quantidade e razão de aspectos dos elementos também importa. Ou seja, não pode ter elementos muito distorcidos na malha. Então tem que chegar nessa parte da região e refinar melhor. Pode acontecer também erros numéricos, pois como tem muitos cálculos e a precisão do computador é finita, há erros e eles inclusive se propagam. Alguns erros também são dados das condições de contorno mal definidas. O solver não resolve porque as condições de contorno estão mal colocadas, e às vezes resolve, mas não é exatamente a solução que tu quer, porque tu não está modelando tal como está pensando as condições de contorno. Bom, vocês também têm que estar atentos aos limites da teoria que vocês estão utilizando no problema que vocês querem abordar. Por exemplo, será que esse problema é possível abordar através das hipóteses das pequenas perturbações? Será que ele tem pequenas deformações? Será que tem alguma não linearidade, como por exemplo a não linearidade do material? Ou quem sabe essa não linearidade pode ser desprezível? Ou eu estou modelando a placa como teoria de placas finas e na verdade devia ser placa espessa? Portanto, é muito importante conhecer bem a teoria e os limites a quais ela se aplica para ver se o problema que tu está abordando realmente se encaixa dentro das hipóteses da teoria. Algumas boas práticas. Faz um croquis do seu modelo à mão antes de iniciar o software. Estuda primeiro o problema em elasticidade, para ver se as condições de contorno estão certinhas, se as reações saem, uma primeira aproximação já da qualidade da malha. Faça verificações parciais, incrementando a complexidade do modelo. Tenha em mãos outras soluções independentes, como por exemplo analíticas ou até numéricas, para verificações e estudos da convergência de malha. Crie hipóteses do que pode estar causando o problema e aborde uma a uma. E verifique se tal complexidade é relevante para o seu estudo. Se não for, não inclua no modelo. Bom, então essa foi a parte das noções básicas sobre métodos de elementos finitos aplicada à mecânica dos sólidos. Espero que vocês tenham gostado e que essa aulinha possa contribuir para os estudos de vocês futuros.